Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós escutamos esta palavra que fala sobre o rico Epulão e o pobre Lázaro, aquele rico que todos os dias fazia grandes festas, grandes banquetes, né? E o pobre Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico, querendo comer alguma coisa. O que acontece? Os dois morrem. Lázaro, os anjos levaram para junto de Abraão. Onde é que Abraão está? Né? Onde é que Abraão está? No céu. Né? No céu. Morreu também o rico e foi enterrado, né? Na região dos mortos, no meio dos tormentos, ou seja, no inferno. No inferno. Só que quando o homem rico olhou para cima e viu Lázaro e ao lado dele o pobre Lázaro, ele disse, né? Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Interessante a resposta de Abraão, né? Filho, lembra-te do que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, olha o detalhe aqui. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Então veja, aqueles que morreram não voltam. Há um abismo, diz Abraão. Há um abismo. Então, os que morreram não voltam. Percebe? Isso aqui é um tema ainda hoje muito polêmico, né? Porque muitos defendem que, vamos invocar aqui o espírito do fulano de tal e não sei mais o quê, né? Ele vai falar conosco.
Hum. Esta não é a fé cristã. Não é. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Nós cristãos católicos não cremos nisso. Não cremos. Aqueles que morreram não ficam aparecendo por aí. Não. Poderiam aparecer com a permissão divina. Aí sim. Mas sem a permissão de Deus, não. Não. Esse era um primeiro detalhe, né? O primeiro detalhe. O segundo detalhe do evangelho que nós podemos ressaltar aqui é que o rico insistiu. Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Então veja, olha a resposta que Abraão dá. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O que significa Moisés e os profetas? A Sagrada Escritura. A palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus, que os escutem. Que a escutem. Veja, meu povo. O que previne o homem do inferno é a palavra de Deus, é a adesão à palavra de Deus. E aqui, claro, podemos entender, é a adesão à palavra de Deus somado à caridade. Porque o que faltou para o rico foi a caridade. Isso nos faz pensar também, meu povo, porque quantas vezes nós fechamos os olhos para aqueles que necessitam, que às vezes estão do nosso lado, às vezes estão bem perto de nós, e nós fechamos os olhos para as suas necessidades. Faltamos com a caridade. Somos omissos diante da caridade que deveríamos ter feito e não fizemos. Então veja, se a gente parar para pensar bem, meu povo, às vezes nós temos condições, possibilidades de vivermos a caridade, de ajudar alguém e não fazer. O que poderia se tornar um instrumento para nos ajudar na nossa entrada no reino dos céus, se torna um instrumento da nossa condenação. Foi o que aconteceu com aquele rico. Né? Foi o que aconteceu com aquele rico. O rico ainda insistiu. Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Não. E Abraão vai dizer, se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então, nós temos a palavra de Deus. Nós temos essa palavra que precisa ser aderida, acolhida e vivenciada. Esta deve ser a nossa busca. Acolher a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.